O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma grande alegria, um privilégio para nós estarmos aqui para compartilharmos um pouco mais dos ensinamentos do Senhor que Ele nos deixou através da sua palavra. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o destino eterno. Onde viveremos? A grande questão que muitas vezes incomoda o coração de muitos cristãos é onde nós passaremos a nossa eternidade. Muitas vezes cheios de curiosidade, o que nós faremos, como nós viveremos nesse local. E é por isso que eu quero trazer para você esse tema hoje. Eu creio que, inclusive pelo momento que nós vivemos, é um assunto bastante interessante e que traz muita esperança ao nosso coração. Eu espero que seja um momento proveitoso, um momento que nós possamos aprender um pouco mais daquilo que Deus deixou para nós. Então, destino eterno, onde viveremos? Eu imagino que talvez você aí em casa tenha respondido que no céu. Será que os crentes viverão no céu eternamente? Será que é lá que nós passaremos a nossa eternidade? Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio do Senhor ter revelado a nós, ter deixado para nós a Tua palavra. Esteja conosco nesse momento, conduza esse momento. Que Teu Santo Espírito abra o nosso coração para que possamos compreender as verdades eternas e que essas verdades frutifiquem e que sejam frutíferas na nossa vida. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu quero primeiro trazer uma breve introdução para você de alguns pontos que me levaram, então, a trazer esse assunto para essa aula. Muitas vezes nós crescemos com a ideia de que o maior anseio do cristão, o maior desejo do cristão é ir para o céu. E a pergunta que fica, será que esse deveria ser o maior anseio do cristão? Será que é o céu o local definitivo que nós passaremos a eternidade? Será que é no céu que nós usufruiremos da obra completa de Cristo, aplicada na nossa vida, eternamente? Eu espero responder essa pergunta ao longo dessa aula. E o primeiro ponto, já começando a responder essa pergunta, é que normalmente na igreja nós confundimos o estado intermediário com o destino eterno. E estado intermediário aqui nada tem a ver com purgatório, tá certo? Nada tem a ver com purgatório. Purgatório é um conceito não bíblico, ele não está contido nas Escrituras, portanto ele não existe. Não é disso que eu estou falando. Quando nós falamos de estado intermediário, nós queremos dizer aquele espaço de tempo em que o cristão está já morto. Então, pensa numa pessoa, um crente que morreu em Cristo, um crente verdadeiro. É o período que compreende da sua morte até a segunda vinda de Jesus Cristo. É nisso que nós chamamos de estado intermediário. O estado intermediário é onde o crente experimenta os efeitos do pecado sobre a sua vida, no sentido de que nós enfrentamos, então, recebemos então as consequências da morte. E uma das consequências da morte, a morte biológica que nós acabamos passando, é a separação do nosso corpo da nossa alma. Portanto, um crente que está diante de Cristo hoje, está diante de Deus nos céus, ele ainda não usufrui de maneira completa a obra de Cristo, pois a sua alma ainda está separada do seu corpo. E quando esse crente, quando esse cristão, então, deixará de viver essa separação do corpo com a sua alma? Somente após a segunda vinda de Cristo. Então, normalmente, nós confundimos o estado intermediário com o destino eterno. No estado intermediário, os cristãos que já morreram, eles já usufruem de uma maneira melhor do que a nossa, eles já não mais sofrem os efeitos do pecado, eles não são mais tentados, mas eles ainda não usufruem de maneira completa, pois ainda falta receber um corpo, ainda falta a junção de todos os eleitos de todos os tempos da história. Então, quando nós pensamos em estado intermediário, é o momento em que o cristão morre até a segunda vinda de Cristo. E esse ainda não é o destino eterno. O destino eterno começa somente após a segunda vinda de Cristo. E aí, ao longo dessa aula, nós responderemos
o que será isso? Para os não crentes, o estado intermediário consiste no inferno e depois o destino eterno deles é o lago de fogo, onde o inferno será lançado. E uma outra coisa bastante interessante, né? Quando nós pensamos então no céu como destino, e aí a gente vai ver aqui que talvez não seja essa a melhor terminologia, né? A melhor forma de nós comunicarmos onde nós passaremos o destino eterno, nós temos uma visão após a morte do crente muito espiritualizada. Eu estou pondo entre aspas espiritualizada aqui, porque é aquela ideia de que os crentes, então, após morrerem, estarão diante de Deus, junto com os anjos, morando nas nuvens, tocando harpa, vestidos de branco e cantando o dia inteiro. Muitas vezes essa é a visão que algumas pessoas têm. E essa visão, então, de uma certa forma, ela nega a bondade de toda a criação. E por que ela nega a bondade de toda a criação? Porque quando Deus cria todas as coisas, nós sabemos que Ele criou todas as coisas de uma maneira perfeita e boa. Quando nós pensamos, então, que o destino eterno está completamente dissociado da criação, parece, nós muitas vezes não queremos fazer isso, mas acabamos fazendo, que essa criação não é tão boa. Ela não é boa o suficiente para que nós passemos a nossa eternidade nela. E é isso que, então, nós conversaremos um pouco. E aí eu quero trazer para você aqui hoje, que essa visão de céu, né, que a gente vai ver que não é céu, essa visão de céu, essa visão espiritualizada, essa visão de uma vida eterna, bastante etérea, bastante, os crentes voando no céu, essas coisas, ela não parece ser o que a Bíblia nos indica a respeito do destino eterno. E alguns cristãos, até por terem essa imagem, por muitas vezes compreenderem alguns conceitos de maneira equivocada, acreditam que a eternidade vai ser monótona, que a eternidade vai ser entediante, como se isso fosse possível, estando nós perfeitos e diante de Deus. E até por esses entendimentos errados, muitas vezes os cristãos desenvolvem um apego exagerado a essa vida. Por achar que a eternidade vai ser entediante, porque a visão que elas têm é que elas estarão apenas tocando harpas e cantando diante de Deus, essas pessoas então acabam se apegando muito a essa vida, né? E não existe nenhum problema em valorizar essa vida, nós devemos valorizar essa vida, né? A Bíblia nos diz que a vida é um presente dado por Deus, então por isso nós devemos valorizá-la, usufruir. Deus nos dá já parte daquilo que viveremos na eternidade, no tempo presente, quando nós, então, temos prazeres nessa vida, e não existe erro em nós termos prazeres nessa vida, desde que eles estejam de acordo com os padrões bíblicos. E então, nós podemos sim viver essa vida de uma maneira intensa, de uma maneira feliz, mas isso não deve fazer com que nós tenhamos um apego exagerado a essa vida, porque existe algo muito melhor nos esperando. E é isso que eu vou conversar um pouco com vocês. E a questão que eu levanto é por que então estudar esse assunto? Creio que é importante nós entendermos a necessidade de nós estudarmos esse assunto. O primeiro ponto que eu levanto aqui é uma compreensão adequada do porvir, ou seja, entender melhor como será a eternidade, entender melhor o que nos espera. Então, nós sabemos, e isso eu creio que é claro para todo mundo, que nós viveremos eternamente para o louvor de Deus, em corpos ressurretos e glorificados. Eu creio que isso é ponto pacífico. Eu creio que não existe muita dificuldade em nós entendermos isso. Mas a pergunta que eu faço a você: como nós louvamos? Como nós glorificamos a Deus? Muitas vezes as pessoas acreditam que o louvor a Deus consiste apenas em cantar durante o culto. Muitas pessoas acreditam muitas vezes que glorificar a Deus consiste apenas no momento de culto semanal. Mas Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, verso 31, nos mostra que todas as coisas devem ser feitas pela glória de Deus. Isso significa que o cristão verdadeiro, ele deve glorificar a Deus, ele deve louvar a Deus em todos os momentos da sua vida. Nós louvamos a Deus não apenas no domingo, quando nós nos reunimos no culto solene e prestamos um culto público e coletivo ao nosso Deus, e nós devemos fazer isso definitivamente, nós devemos fazer isso. Mas o cristão verdadeiro, ele também louva a Deus com a sua vida, quando ele sai da igreja e vai viver o seu dia a dia,
vai viver a vocação que lhe foi dada por Deus. Todo cristão é vocacionado a algo, seja na área da biologia, nas áreas de humanas, na área de exatas. A vocação que Deus te deu, você deve usá-la para glorificar a Deus, para louvar a Deus. E é isso que nós fazemos então quando nós não estamos na igreja. Nós louvamos a Deus através do nosso casamento. Nós louvamos a Deus através do nosso trabalho, através do nosso exemplo, no convívio como pais e mães, como irmãos e irmãs, como amigos, como irmãos na fé. É assim que nós devemos louvar a Deus em todos os dias da nossa vida. E é por isso, então, que quando nós pensamos no destino eterno, nós não devemos restringir a nossa eternidade a simplesmente tocar harpa, a simplesmente cantar a Deus. Parece, a Bíblia nos dá indícios de que nós viveremos louvando a Deus de outras formas na eternidade. Um segundo ponto que traz a importância de nós estudarmos esse assunto é porque nós precisamos ter uma compreensão adequada da totalidade, da plenitude, de todas as dimensões, de todas as esferas do programa Redentor de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a obra redentora de Cristo, ela é muito mais ampla do que normalmente a igreja tem pensado. A obra redentora de Cristo não consiste apenas na salvação dos eleitos. E eu quero trazer aqui uma citação de um autor. A obra de Cristo não é apenas salvar certos indivíduos, nem mesmo salvar uma incontável multidão de pessoas compradas por sangue. A obra total de Cristo não é nada menos do que redimir toda esta criação dos efeitos do pecado. Hoje, no culto das 8, o pastor Arival, na sua liturgia, foi lido Colossenses capítulo 1, verso 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A obra redentora de Cristo é perfeita. A obra redentora de Cristo é ampla. A obra redentora de Cristo redime todas as coisas. A obra redentora de Cristo retira todos os efeitos do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, isso logo após ali a criação, eles ainda habitando no jardim do Éden, eles então cometem o pecado comendo do fruto, e então os efeitos do pecado entram não apenas na vida dos seres humanos, mas em todo o cosmos, em toda a criação. Toda a criação é afetada pelo pecado. Então desastres naturais começam a existir. Cardos e abrolhos surgem no meio da vegetação. A terra começa a sofrer. Então é importante nós entendermos que a obra redentora de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não apenas salvará os eleitos de Deus, e apenas aqui entre aspas, só isso já seria uma grande obra. Mas essa obra inclui a remoção de todos os efeitos do pecado. E um terceiro ponto é a compreensão adequada das profecias do Antigo Testamento, como por exemplo nós temos em Isaías 65 e 66, onde Deus diz que cria novos céus e nova terra. E aqui eu já começo a dar uma dica para você, onde nós moraremos, onde nós viveremos na eternidade. A Bíblia nos diz que nós viveremos nos novos céus e na nova terra. Então isso já é um conceito importante. Em alguns momentos nas Escrituras, a palavra céu é até utilizada para representar o destino eterno, mas normalmente a palavra céu é utilizada para definição de outras coisas. Então, por uma questão de terminologia, por uma questão conceitual, para nós entendermos um pouco melhor, eu quero separar com vocês o entendimento de céu e novos céus e nova terra. Então, já ficou claro para você, eu espero que já tenha ficado claro aqui, que nós não moraremos eternamente no céu. Então, o céu é onde estão os crentes no estado intermediário, desde a sua morte até a segunda vinda de Cristo. Então, a palavra céu nas Escrituras ela é utilizada de pelo menos 3 maneiras. Eu quero trazer essas 3 principais maneiras
que a palavra céu é utilizada, para que fique bem claro para nós o que isso pode acrescentar na nossa conversa. A primeira delas é quando a palavra céu é utilizada em conjunto com a palavra terra. E isso normalmente é utilizado para descrever tudo o que Deus criou. Então, quando a gente vê lá no começo do relato de Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Isso significa que não é apenas o nosso planeta e o céu azul que nós vemos muitas vezes. Quando a Bíblia fala entre céu e terra, ela fala então a respeito de todo o cosmos, de todas as galáxias, de todos os planetas, de todo o universo. Aquilo que a ciência ainda não alcançou, aquilo que a ciência ainda não conseguiu chegar no seu fim, aquilo que a ciência ainda não conseguiu mapear, tudo isso foi criado por Deus. Então, quando a Bíblia fala em céu e terra em conjunto, é a esse cosmos, a essa criação completa que a Bíblia está se referindo. Uma outra maneira que a palavra céu é utilizada é como sinônimo do próprio Deus. E essa aqui pode parecer estranha. Como assim? Céu, sinônimo de Deus. E eu vou trazer algumas passagens para que você veja isso, e a partir disso vai ficar bastante claro, né? Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, lá é utilizado reino dos céus. E nós sabemos que o reino dos céus representa o que é o reino de Deus. Nós sabemos que Mateus escreve o Evangelho com o seu público primário, tendo em mente os judeus da época de Cristo. Os judeus, então, eles tinham um cuidado muito grande com o uso da palavra Deus. Isso porque eles levavam muito a sério o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Por conta disso, o judeu dificilmente, ou praticamente nunca, pronunciava o nome de Deus. E por isso, Mateus, ao escrever para os judeus, ao invés de usar uma expressão que ofenderia, ele usa uma outra expressão da tradição judaica, que surgiu no período interbíblico, que apontava para o reino dos céus. Então, todo judeu que lesse Reinos dos Céus sabia que Mateus estava falando sobre o reino de Deus. Na parábola do filho pródigo, o filho, quando retorna, ele diz: pequei contra o céu e diante de ti, falando para o seu pai. Pequei contra o céu, eu pequei contra Deus. É isso que ele está dizendo. Em Mateus 21, 25, Jesus pergunta aos fariseus se o batismo de João era do céu ou dos homens. O contraste é: isso que João Batista faz, procede de Deus ou procede de homens? E a gente sabe que ali na situação os fariseus ficaram com medo, porque independente qualquer que fosse a resposta que eles dessem, a reação da multidão seria bastante complicada, né? Então, a palavra céu ela é utilizada num primeiro momento em conjunto com a terra, descrevendo todo o cosmos. No segundo exemplo que eu dei aqui, como um sinônimo do próprio Deus. E no terceiro, e aqui o uso mais significativo da palavra céu nas Escrituras, refere-se ao lugar de habitação do Senhor. Quando Cristo vai ensinar os discípulos a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. O ponto aqui que nós precisamos entender, só fazer uma pequena distinção, nós sabemos que Deus é onipresente, não há local que nós possamos fugir da presença de Deus. Portanto, para espanto de muitos, Deus estará presente inclusive no inferno, porque Deus é o dono do inferno. É Deus quem punirá o diabo no inferno. O diabo não possui nada, ele não possui autoridade sobre nada. O diabo não possui uma única vitória sequer na sua vida. Portanto, Deus estará presente inclusive no inferno. A grande questão do inferno é que lá a graça de Deus estará ausente. O amor de Deus não estará presente na vida daqueles que foram condenados. Então esse é o grande problema. Então nós não estamos falando aqui sobre a onipresença de Deus, mas sim o local de habitação especial de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus habitava no tabernáculo. Nós vimos depois a habitação no templo. A questão é que Deus habita nos céus, e de lá Ele reina soberanamente. Então existe um contraste entre o céu físico, e não é esse o uso aqui, a ideia de um céu espiritual, aquilo que é terreno e que nós enxergamos, e aquilo que é o céu, que se refere à parte espiritual das coisas. E esses são os três usos mais importantes da palavra céus nas Escrituras.
A partir desses três usos, nós vemos então que não parece, né, aqui está indicando aqui claramente, que nós não habitaremos nos céus. Nós habitaremos em outro lugar. E aí eu já dei essa dica para vocês. Nós habitaremos então, nós, os crentes em Cristo Jesus, habitaremos nos novos céus e na nova terra. Trazendo aqui, Isaías 65, verso 17, parte A. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Essa é uma profecia contida no Antigo Testamento, né, um livro que foi escrito 700 anos antes da vinda de Cristo a essa terra. E o profeta já escrevendo sobre a criação de novos céus e nova terra, que Deus criaria novos céus e nova terra. Quando nós vamos então para Apocalipse, capítulo 21, verso 1, nós temos João tendo a visão dada por Jesus Cristo a ele. João estava exilado na ilha de Patmos, sofrendo as consequências de uma vida apegada a Cristo, de uma vida cristã genuína, de pregação do Evangelho. Ele sofre com a perseguição do então imperador Domiciano. Ele é exilado na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ele recebe a visão, o livro de Apocalipse. Uma visão maravilhosa. E João então tem essa visão aqui. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui, antes que você fique chateado se não vai existir mar na eternidade, é muito provável que esse uso aqui seja figurado, né? E o mar, no livro de Apocalipse, normalmente representa a origem do mal. Tá certo? O mar como algo indomável, aquilo que o homem é incapaz de enfrentar. Mas esse não é o ponto. Nunca se esqueça, estando na eternidade diante de Deus, tudo será perfeito, tá bom? E se existir alguma coisa parecida com o mar, com certeza será muito melhor. E aí vemos então agora uma outra passagem, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse texto é bastante importante, a gente precisa aqui primeiro esclarecer algo, né? Quando Pedro diz esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ele não quer dizer que eu e você podemos mudar o cronograma soberano de Deus da vinda de Cristo. O que Pedro está dizendo é que quando eu e você vivemos como cristãos verdadeiros e seguimos o que foi ensinado aqui pelo pastor Arival hoje na grande comissão, quando nós cumprimos a grande comissão, nós estamos contribuindo para que a vinda venha, para que a vinda aconteça. Quando nós olhamos em Marcos, será pregado o evangelho a todas as nações, e então virá o fim. É, portanto, necessário que nós entendamos, nós não podemos mudar o cronograma soberano de Deus, mas nós fazemos parte para que esse cronograma aconteça. Não que nós temos poder para falhar e isso atrapalhar o plano de Deus, mas que Deus nos usará na execução desse programa. E aí, quando nós continuamos aqui, nós vemos que Pedro diz que nós esperamos novos céus e nova terra, porque João falou que o primeiro céu e a primeira terra já passaram, isso ele está tendo uma visão futura. Pedro está dizendo, então, uma maneira como esse céu deixará de existir, né? Então aqui já fica muito claro, nós esperamos o nosso destino eterno, o lugar onde nós viveremos, são os novos céus e a nova terra. A pergunta que nós precisamos responder, a criação atual será totalmente aniquilada? De forma que o novo universo será totalmente diferente do cosmos atual? Ou será que o novo universo, essencialmente, será o mesmo que o presente, e ele será apenas, entre aspas, renovado e purificado? Essa é uma pergunta sincera, né? Uma pergunta que faz bastante sentido. Será que Deus, então, na segunda vinda de Cristo, destruirá completamente, aniquilará essa criação e fará uma outra nova, completamente diferente? Ou será que essa criação será renovada, transformada a uma nova criação?
Nós já sabemos que nós habitaremos nos novos céus e na nova terra. Mas como esse processo acontecerá? E por isso eu quero trabalhar com vocês a ideia de continuidade e descontinuidade a partir da segunda vinda de Cristo. Quero fazer com você aqui uma análise um pouco mais técnica, mas eu não vou ficar aqui me deter muito tempo nisso. Mas o Novo Testamento ele usa basicamente duas palavras para se referir a algo novo. A palavra neos ou a palavra kainos, tá certo? Neos e kainos. Essas duas palavras falam que algo é novo. O grande ponto é novo em que sentido? Porque existem dois termos para falar sobre algo novo. A palavra neos, ela dá ideia no sentido de novo no aspecto cronológico, novo em tempo. Ou seja, você tem um carro novo e um carro usado. Não é um melhor do que o outro. A diferença que existe esses dois carros é que um está mais novo em termos de tempo, não em termos de qualidade. Tá certo? Então, neos quer dizer algo que nunca foi usado. Né? É mais ou menos essa a ideia da palavra neos. A palavra kainos, ela traz uma ideia de novo no sentido qualitativo, ou seja, de uma qualidade diferente, uma qualidade aqui no caso, superior. Essa qualidade é tão superior que o antigo se torna obsoleto. Então, a palavra kainos se refere a algo novo no sentido de qualidade, tornando o antigo obsoleto. É essa palavra kainos que é utilizada, por exemplo, quando Cristo fala do sangue da nova aliança. Essa aliança ela é nova no sentido de que ela tem uma qualidade superior, porque ela é feita através do sangue daquele que é perfeito. E por isso ela torna a antiga obsoleta. Tanto em 2 Pedro, capítulo 3, que nós lemos agora sobre novos céus e nova terra, quanto em Apocalipse 21, na visão que João teve, a palavra utilizada para novos céus e nova terra é kainos, e não neos. Então o que a Bíblia está nos trazendo é que os novos céus e a nova terra não será algo novo, completamente diferente do que existe. Será algo novo, melhor em qualidade. Será superior em qualidade. Então aqui eu já começo a responder para você que não, Deus não aniquilará toda a criação. Deus renovará. Cristo redimirá toda a criação. A criação, então, passará por um processo de redenção. E por isso ela se tornará nova, no sentido de kainos, no sentido de superior à antiga. Vamos abrir agora a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versos 19 a 22. E aqui nós vamos continuar trabalhando a ideia de continuidade e descontinuidade. Será que Deus vai aniquilar ou será que Deus vai renovar? Olha só o que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O apóstolo Paulo está trazendo uma verdade muito bela. A criação sofre os efeitos do pecado. Aqui ele faz uma ideia de personificação, como se a criação angustiada, ansiando, gemendo por conta dos efeitos do pecado. Mas essa criação que geme, ela não será aniquilada. Ela aguarda a redenção. A criação será redimida do cativeiro da corrupção. A criação será redimida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dos efeitos do pecado. Isso é fundamental que nós compreendamos. Então aqui está ficando bastante claro. A criação, o cosmos atual, não será aniquilado. Ele será redimido. E por que isso é possível, né? Então nós temos aqui uma outra figura, a analogia de novos céus e nova terra com os corpos ressurretos. Então, da mesma forma que o nosso corpo sofre os efeitos do pecado, e isso é muito fácil da gente ver, tá certo? Cada ano que passa a gente olha para o nosso corpo e está pior, tá certo? Normalmente está pior. E isso é o quê? Efeito do pecado, tá certo? Então,
não necessariamente do nosso pecado, pode ser do nosso pecado também, mas de quando o pecado entrou no mundo. O nosso corpo, então, começa a sofrer efeitos do pecado. Os corpos ressurretos, nós sabemos que eles são perfeitos, mas nós também sabemos que os corpos ressurretos, eles não são completamente diferentes dos corpos atuais. Os corpos glorificados, eles não são completamente distintos dos corpos que nós temos hoje. Quando nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aparecendo aos seus discípulos após a sua ressurreição, ele não apareceu num formato que não parecia humano. Os discípulos não olharam para aquela pessoa e disseram: o que é isto? Eles sabiam que era uma pessoa. Eles, por conta da sua crise de fé, não conseguiam enxergar o próprio Cristo ali. Mas era um corpo humano. Tanto é que existe continuidade entre os dois corpos, entre o corpo nosso e o ressurreto, o glorificado, que Cristo mostra as suas chagas. É bem provável que exista diferenças entre um corpo e outro, mas a ideia importante aqui é que existe muita continuidade, existe muita semelhança, existe muita igualdade. Nós não seremos totalmente, absolutamente diferente do que nós somos hoje. Nós continuaremos olhando e continuar aparecendo um ser humano. E é por isso, então, quando nós pensamos nessa redenção do corpo, nós pensamos na redenção do cosmos e chegamos à mesma conclusão, apoiado inclusive pelas Escrituras, de que novos céus e nova terra terão elementos de continuidade e elementos de descontinuidade. Existirão coisas diferentes? Sem dúvidas, mas existirá muita coisa igual. E por último, o último ponto que eu quero trazer para vocês a respeito da continuidade e descontinuidade é que se Deus precisasse aniquilar a criação para que pudesse fazer uma nova perfeita, Satanás teria conseguido uma vitória. Satanás conseguiria ter destruído a criação de tal maneira que nem Deus seria capaz de resolver. Olha que grave erro nós cometemos quando nós pensamos, então, em um novo céus e nova terra completamente diferente da realidade que nós vivemos. Trouxe essa frase do Anthony Huckman, um autor bastante conhecido no meio reformado e muito bom. Ele diz assim: se Deus tivesse que aniquilar o presente cosmos, Satanás teria conquistado uma grande vitória. Pois então Satanás teria tido sucesso em corromper tão devastadoramente o cosmos presentes e a terra atual, que Deus não poderia mais fazer nada com isso, a não ser extingui-los totalmente. Huckman está trazendo para nós aqui um raciocínio importante. Se não fosse possível que a obra redentora de Cristo redimisse todo o cosmos, Satanás teria ganhado. E digo mais, Cristo não seria todo-poderoso, a obra de Cristo não seria perfeita, mas nós sabemos que não, que Cristo é perfeito, que Cristo é todo-poderoso e que sua obra de redenção será completa. E ela será completamente realizada na sua segunda vinda, quando ocorrerá o juízo e nós entraremos no destino eterno. Uma outra coisa que nós sabemos é que Cristo derrotou completamente Satanás. Satanás não... Gente, é importante entender, não existe qualquer chance de disputa entre Deus e o diabo. O Satanás não tem a menor condição de tentar fazer algo que frustre os planos de Deus. É a disputa do Todo-Poderoso com algo criado. É isso que nós precisamos ter em mente. Então, concluindo esse ponto, haverá elementos de continuidade e descontinuidade no novo céu e na nova terra. Por isso, não devemos imaginar algo completamente diferente do que experimentamos no tempo presente. Adicionalmente, não podemos esquecer que Deus avaliou a criação completa como muito boa. Quando Deus conclui toda a criação, depois de criar o cosmos e criar o ser humano, Ele olha para aquilo que Ele criou e Ele diz que Ele criou é muito bom. Se Deus diz que algo é muito bom, não é possível que ele tenha que ser jogado fora, que ele tenha que ser descartado. E é por isso que nós então entendemos, a partir da base bíblica, que nós viveremos nos novos céus e na nova terra, e que a nossa vida não será muito diferente do que nós temos vivido. Mas nós vamos falar um pouco mais disso adiante. Eu quero tratar com vocês aqui rapidamente Apocalipse 21, versos de 1 a 4, tá certo? Trazer aqui alguns
Não vou expor o texto todo, mas apenas trazer algumas verdades acerca desse texto que está bastante relacionado com o tema, né? Então, está escrito assim na palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A ideia de povos aqui, né? De todas as nações. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja que João, ele não enxerga, ele não vê, a visão de João não vê algo completamente diferente do atual, mas um universo gloriosamente renovado. João descreve que ele vê uma cidade. Como João sabia que era uma cidade? Porque parecia com a cidade que ele conhecia. Então, o que João vê não é algo completamente diferente. Aquilo que Cristo mostra para João é algo renovado e aperfeiçoado. João vê então a nova Jerusalém, uma cidade descendo do céu. E o que isso nos mostra? Gênesis apresenta a humanidade começando num jardim. E Apocalipse mostra que nós continuaremos a eternidade numa cidade. Você pode estar perguntando: Léo, mas o que isso quer nos ensinar? Isso nos traz a ideia de progresso. Isso nos mostra que aquilo que começou num pequeno jardim terminará numa grande cidade. Isso nos mostra que a graça comum de Deus agindo na vida de ímpios e crentes ao longo de toda a história, que todo desenvolvimento conquistado, o desenvolvimento científico, desenvolvimento de produção de alimentos, desenvolvimento tecnológico, tudo parece indicar que isso continuará existindo. Que no novos céus e na nova terra, nós usufruiremos das conquistas da humanidade, resultados da graça divina, elas não serão jogadas fora, elas serão aproveitadas e serão usadas para a glória de Deus eternamente. Então nós começamos a ver aqui a ideia de progresso, uma ideia de uma vida não tão descontinuada. Isso nos mostra que nós não ficaremos então nos céus simplesmente descansando. Nós teremos uma vida produtiva, nós trabalharemos, nós glorificaremos, nós louvaremos a Deus com toda a nossa vida, com todas as esferas da nossa existência. E não apenas, e aqui mais uma vez apenas entre aspas, não apenas com cânticos, não apenas tocando harpa. Nós teremos uma vida, e essa vida definitivamente não será entediante. Essa vida tem que encher o nosso coração de desejo, né, de almejar estar lá o quanto antes. Uma outra coisa muito importante: Deus habitará no meio do seu povo. Já discutimos essa ideia de local de habitação e a onipresença de Deus. Deus habitará conosco. Que maravilha! O distanciamento do pecado não mais existirá. E então nós viveremos junto de Deus Pai. E o verso 4 nos mostra que a obra de Cristo ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela removerá todos os efeitos do pecado. Ela acabará, aniquilará com os efeitos do pecado. E por isso, o texto nos mostra, né, que Deus então enxugará a lágrima dos olhos, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Os efeitos do pecado serão desfeitos. A obra de Cristo será completa. E por isso nós viveremos as consequências da redenção. Nós viveremos uma vida de bênçãos eternamente. Isso só é possível por conta do nosso Salvador. Nós estamos agora celebrando o Natal, prestes a celebrar o Natal essa semana. E é por conta desse que veio, o Deus encarnado, por conta da sua obra de obediência, por conta da sua obra sacrificial, por conta da sua ressurreição, e porque ele foi assunto aos céus e reina soberanamente à destra de Deus, que nós podemos ter certeza que essa obra será concluída. Nós podemos ter certeza que o Deus que nunca falhou em uma promessa, não falhará
e nós viveremos eternamente diante dele, sem nenhum efeito do pecado, no novos céus e na nova terra, no cosmos redimido. É isso que nós podemos ter certeza e ter alegria no nosso coração por conta dessa verdade. E aqui eu quero trazer para vocês algumas aplicações, certo? Não adianta nada nós termos conhecimento bíblico, não adianta nada Deus se revelar a nós, se nós não aplicarmos isso na nossa vida, se nós não colocarmos isso na vida prática. E nisso nós dependemos em muito do Espírito Santo. Quando nós temos em mente que nós viveremos no novos céus e na nova terra, quando nós temos claro na nossa mente que todos os efeitos do pecado serão removidos, como nós lemos aqui em Apocalipse 21, quando nós temos essa consciência, o nosso coração tem que se encher de esperança em tempos de desespero. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando as circunstâncias parecem que elas vão nos engolir, quando nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, por mais que o mundo sofra grandes dores, e nós estamos passando por uma delas agora, é só pensar no corona, é só pensar no Covid-19, pessoas trancadas em casa, pessoas com medo de perder a sua vida, pessoas sofrendo com a doença. Isso é muito claro, efeito do pecado. Então, quando nós olhamos para essa realidade do mundo caído, essa realidade dolorosa, que dói em mim e em você, o nosso coração pode descansar, pois Cristo conquistou a vitória final. Pois um dia nós estaremos diante dele, no novo céus e na nova terra, onde não mais existirá coronavírus, onde não mais existirá nenhuma doença, onde o câncer não existirá, onde o HIV não existirá, onde gripes diversas não existirão, onde todos os efeitos do pecado serão desfeitos. Então, por isso, o nosso coração deve se encher de esperança, porque por mais, como o pastor Arival disse hoje, que as doenças podem matar o nosso corpo, mas elas nunca matarão a nossa alma, pois Cristo morreu por mim e por você, pois Cristo realizou a obra da redenção, pois o Espírito Santo aplicou essa obra na minha vida e na sua vida, e portanto nós pertencemos a Ele, portanto Ele é o nosso Senhor, e por isso a nossa alma permanecerá intacta, a nossa alma ganha a imortalidade através da obra de Cristo. É isso que nós precisamos, então, encher o nosso coração de esperança, mesmo em épocas tão difíceis. Nós devemos ter esperança em épocas de lutas espirituais. Quantos de nós, ao longo da nossa caminhada cristã, não se frustrou com recorrentes pecados que nós cometemos? Quantos de nós não luta com pecados há anos, há décadas, dependendo da sua jornada cristã? E muitas vezes nós caímos em pecados, e muitas vezes em graves pecados, e nós olhamos para nós, e nós olhamos para Cristo e pensamos: por que eu ainda faço isso? Será que de fato eu sou crente? Muitas vezes nós sofremos de maneira genuína pelos pecados que nós cometemos, e nós devemos sofrer todas as vezes que nós cometemos pecados. Mas nós podemos olhar para nós e falar: por quê? Por quê? Por que eu ainda não consigo superar essa fraqueza? Mas quando nós lembramos que nós habitaremos nos novos céus e na nova terra, o nosso coração tem que se encher de esperança, porque aquilo que nós vivemos em parte será vivido de maneira plena. Nós já vivemos, de certa forma, a santidade nessa vida, mas ainda não plenamente. Somente Cristo viveu de maneira plena, santa, aqui na terra. Nós já temos alegria nessa vida, mas não de maneira plena. Então, quando nós lembramos que nós habitaremos no novo céus e na nova terra, nos nossos momentos de luta, de fraqueza, nós temos que ter esperança, encher o nosso coração de esperança e de alegria por aquilo que nos aguarda, porque nós viveremos de maneira plena uma vida de santidade, experiência completa de alegria e benefício da adoção de filhos de Deus, a salvação completa do pecado, a comunhão indestrutível, ininterrupta com Deus, uma comunhão verdadeira, genuína com os nossos irmãos. Nós viveremos em conformidade à imagem de Cristo, nós seremos como Ele, nós usufruiremos então da vida eterna e tantos outros benefícios. Portanto, quando você pensar na eternidade, que o seu coração se encha de alegria e de esperança. Por quê?
porque nós viveremos de maneira plena diante de Deus. Nós usufruiremos daquilo que Cristo conquistou. E essas lutas que nós temos nessa vida, elas são passageiras e elas são incapazes de aniquilar, de destruir, de anular a obra de Cristo. Porque Cristo é o Deus encarnado. Ele morreu por mim e por você. E essa aqui, para mim, né, uma terceira aplicação bastante importante. O cristão deve ter o seu coração cheio de anseio para a segunda vinda de Cristo, a segunda e definitiva vinda de Cristo. Nós devemos ansiar isso diariamente. Nós precisamos desejar a volta de Cristo. Isso é parte da vida cristã. Imagina quando Paulo diz, né, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós devemos desejar isso. Nós devemos, então, nos envolver na obra de Cristo. Nós devemos desejar que Cristo volte, para que, então, o sofrimento acabe, para que, então, vivamos diante de Deus eternamente. Uma outra aplicação, e não poderia ser diferente, nós devemos nos envolver em missões. Cristo diz aos seus discípulos que eles devem ir e dar fruto, e fruto que permaneça. O fruto que permanece são vidas que foram salvas. O fruto que permanece são vidas que foram salvas através da sua vida, que Deus te usou para que elas pudessem, então, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Nós devemos nos envolver em missões, pois além de obediência a Deus, os resultados das missões permanecerão no novo céu e na nova terra. Quando nós pensamos, então, em continuidade, quando nós pensamos, então, em resultado dessas obras, aquilo que nós fazemos nessa terra ficará, mas o resultado da obra missionária continuará eternamente. Aqueles que forem salvos através da obra missionária, eles estarão conosco no céu, diante de Deus, adorando esse nome. Povos e tribos de todas as línguas, todas as nações estarão dele. Então, porque nós sabemos que nós moraremos nos novos céus e na nova terra, nós devemos nos envolver na obra missionária. E aqui nós podemos nos envolver de diversas maneiras. Você pode contribuir financeiramente com a obra missionária. Você deve orar pela obra missionária. Se a sua igreja não apoia missionários ao redor do mundo, se a sua igreja não planta igrejas, você tem que se mobilizar e falar com o seu pastor, com a liderança da sua igreja, para que essas obras sejam feitas. Uma igreja que não investe em missões, ela não é igreja. Uma igreja que não planta igrejas, uma igreja que não anuncia o evangelho, ela não é igreja. E você pode ver isso em Apocalipse 2, na carta aos Efésios, de versos de 1 a 7. Uma igreja que não testemunha, não é igreja. O envolvimento em obras missionárias pode se dar, muitas vezes, com pouco dinheiro. Não fique achando que a igreja precisa ser rica para investir em obra missionária. Nunca se esqueça da oferta da viúva pobre. A obra de Cristo, ela é feita com crentes fiéis e não com quantidade de dinheiro. A obra de Cristo é feita com aqueles que se doam. A obra de Cristo é feita com aqueles que obedecem os seus mandamentos. Se envolva em obra missionária, pois os resultados dessa obra missionária permanecerão no novo céu e na nova terra. Você vai chegar lá e encontrar pessoas que Deus te usou para que elas chegassem a Cristo. Em último lugar, nós devemos ser gratos pela obra de Cristo, pois ela removerá todos os efeitos do pecado da nossa existência. Nós devemos ser gratos pela obra de Cristo. Cada vez que nós compreendemos uma dimensão nova da obra da redenção, nós devemos ter o nosso coração cada vez mais grato por aquilo que Cristo fez. Porque tanto eu quanto você não merecíamos ser salvos. A única coisa que nós merecíamos era o inferno, era a perdição. Mas Deus, por conta do seu amor eletivo, derrama da sua graça na nossa vida. Ele envia o seu Filho para fazer a obra redentora. E Ele manda o Espírito Santo para aplicar essa obra em nossa vida. Quando nós aprendemos essas verdades, quando nós vemos essas verdades nas Escrituras, a única coisa que o nosso coração deve ser movido é uma vida de gratidão. E uma vida de gratidão me levará a uma vida de envolvimento na obra missionária. Uma vida de gratidão
de reconhecimento dessa obra me levará a uma vida que anseia a segunda vinda de Cristo. Uma vida de gratidão, que crê naquilo que Cristo fez por mim e por você, nos levará a uma vida de esperança. Uma vida de esperança que o coronavírus, por exemplo, não é capaz de tirar. Uma vida de esperança que, se caso eu morra com essa doença, eu sei que eu estarei com Cristo. Primeiramente, no estado intermediário nos céus, mas após a segunda vinda, nos novos céus e na nova terra. Um coração grato vai me levar a uma postura humilde e, diante das minhas lutas espirituais, eu vou lembrar de que a obra já foi feita, que o preço já foi pago e que um dia nós estaremos diante dele, perfeitos, sem influência do pecado, sem nenhuma dor e sem nenhuma tentação. Então nós viveremos eternamente, glorificando e adorando o nosso Deus através da nossa vida. E para concluir, eu quero, se você gostou desse assunto, se você tem algumas curiosidades, se você quer esclarecer algumas coisas a respeito do fim dos tempos, né? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas se Cristo está voltando agora ou não, né? Eu indico essas duas obras aqui, né? Ambas da editora Cultura Cristã, A Promessa do Futuro, do Cornelis Vennemann, e A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman. Né? Foram dois livros que eu usei junto com as Escrituras para trazer essa aula para vocês. Se você se interessou por esse assunto, se você gosta de ler, eu recomendo fortemente que você invista nessas obras e aprenda um pouco mais daquilo que Deus tem para nós nesse assunto. Então, meus irmãos, vamos orar, concluindo, pedindo que Deus continue derramando da sua graça e da sua misericórdia na nossa vida, para que nós possamos cada vez mais ter um coração grato, um coração cheio de esperança e um coração cheio de certeza, né? A esperança cristã é a certeza daquilo que Cristo fará, de que nós viveremos no novo céu e na nova terra. Eu sonho com esse dia, eu desejo esse dia, eu acredito que você também. Oremos. Pai, muito obrigado pela sua palavra que foi exposta, pelas verdades que foram trazidas. Nós clamamos a Ti, pedimos auxílio do Teu Santo Espírito, para que essa palavra frutifique no nosso coração. Que a partir da perspectiva da eternidade, do destino eterno, dos novos céus e da nova terra, nós possamos viver essa vida de maneira intensa. Que possamos então crer, sabendo, né, tendo certeza de que o Senhor fará. Que possamos então nos envolver com a obra missionária. Possamos ter um coração grato por aquilo que Cristo fez e fará em nossa vida. Que possamos ter o nosso coração cheio de esperança. Que essa esperança afaste o medo daquilo que pode ser feito conosco nessa terra. E que possamos ter certeza de que somente o Senhor pode fazer aquilo que mais importa, que é salvar a nossa alma. O nosso corpo e a nossa alma. Faça com que sejamos frutíferos, que nós investamos em missões, que nós possamos dar frutos que permaneçam. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas lutas espirituais. E ajuda-nos, Pai, a viver no tempo em que estamos. Que possamos ser crentes ousados, crentes intrépidos e crentes que confiam no Senhor, certos de que o que importa em relação a esse aspecto da vida é que nós viveremos eternamente diante do Senhor, sem mais sofrermos com os efeitos do pecado. E por isso nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo fizeram, têm feito e farão por nossa vida. E é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus continue os conduzindo, os protegendo, os enchendo de coragem para viver no tempo em que temos vivido. Que você seja um anunciante da palavra de Deus. E fique conosco até o próximo culto. Um abraço.